O ato com Jair Bolsonaro na Paulista, como a gente já noticiou, reuniu 12 mil pessoas, um pouco mais, de acordo com a metodologia da USP. O que esse número indica sobre o apoio à figura de Bolsonaro no cenário político atual? Queria sua avaliação, em função dessa manifestação desse final de semana. Boa noite. Olá, Felipe, boa noite para você, saudações a quem nos acompanha. Viu, Felipe, eu sou um crítico de primeira hora do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre entendo que a extrema-direita é um mal dentro da política que tem que ser combatida, não é nem o dever do jornalista, é o dever do cidadão. Então, eu sempre fui um crítico bastante severo Pode pegar a minha modesta produção textual, que qualquer pessoa pode encontrar críticas severas que eu faço a ele desde o princípio de que ele, enfim, se tornou uma pessoa mais conhecida publicamente. Agora, eu não confundo análise com desejo, né? A gente precisa separar bem essas duas questões. Então, de fato, esse ato foi pequeno do Jair Bolsonaro, né? Ele já conseguiu reunir 180 pessoas, medido por esse mesmo instituto que você citou, que contou esses 12 mil, então é o mesmo parâmetro, e reuniu agora menos de 10% desse ato que foi maciço dele. Isso não significa que ele tenha sido atirado ao mar ou que ele esteja já afastado das negociações políticas ou da influência política que ele pode exercer. Eu acho que a situação dele jurídica é bastante complicada, né? É difícil, sob qualquer hipótese que você olhe, que ele possa disputar a presidência, mas ele vai ter influência. Ele vai ter bastante influência. Até quando, até que momento, não sei. A outra questão também é sobre o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Eu, há muito tempo, antes de virar moda, dizer que ele seria um candidato alternativo ao Bolsonaro, eu já enxergava dessa forma, ouvindo muito e lendo algumas entrevistas que o Kassab fazia, que é secretário dele no governo de São Paulo, né? Já havia indicações, né, do Kassab que a direita procurava um candidato que fosse um bolsonarista sem o Bolsonaro. E esse cara é o Tarcísio. Ele é aceito pela Faria Lima, pela Avenida dos Banqueiros, ele é aceito pela direita mais demorada, mais moderada, ele é aceito pela direita, e o que ele precisa agora é ter representatividade dentro da extrema-direita, né? Por isso que o discurso dele é sempre um discurso que ele não avança muito nas teses bolsonarianas, mas também não recua tanto para receber críticas, apesar das críticas que ele recebeu agora por não ter citado o Supremo Tribunal Federal. Mas ele caminha nesse fio da navalha, né? Agora, obviamente, ele precisa dos votos do Bolsonaro, né? Então, é por isso que eu digo que o Bolsonaro vai continuar sendo bastante influente para a infelicidade geral da nação. Mas quem quiser fazer uma análise correta da política não pode descartar a influência que o Bolsonaro vai ter ainda nessa eleição. E ele fala uma questão muito interessante, que foi retomada também já nesse programa, que é o fato dele mostrar ou descobrir ou verbalizar que o Congresso é muito poderoso no Brasil, e principalmente depois das emendas que foram bom, para usar um termo mais popular, bombou durante o governo dele. Ele praticamente deixou de governar, entregou ao Ciro, que era o chefe de gabinete dele, e, na época, o Lira, que era o presidente da Câmara, que ficaram governando o país, enquanto ele continuava fazendo campanha contra o Supremo, pro eleitoral, etc. Então, ele não terá. Então, talvez seja por esse aspecto que ele diz que ele não precisa da presidência, mesmo porque ele não exerceu, né, como deveria ter exercido esse cargo. Agora, ele acerta quando fala do poder que tem o Congresso. A outra questão, para terminar rapidamente, que estão discutindo agora, o Eunício Oliveira falou disso, que o Lula tem pouca interlocução. De fato, nos 2 primeiros governos ele tinha mais interlocução com o Congresso. Agora, o que me parece bastante equivocado, errado, é que os partidos de direita e centro-direita que fazem parte da base do governo votam contra o governo. Que diálogo você pode tirar daí, né? O mais correto seria MDB, União Brasil,
o PP, esses partidos de direita que têm cargo no governo, seria mais honesto que eles entregassem os cargos e fossem fazer oposição, porque eles conseguem ficar bem com os dois lados, né? Eles escolhem o bônus do governo, agora o ônus eles jogam em cima da presidência da República. É dessa forma que as coisas estão se dando hoje. E eu creio que qualquer que seja o próximo presidente, se for um presidente que deixa a coisa rolar como o Bolsonaro deixou, ok. Se não, esses atritos com o Congresso eu acho que vão continuar, porque, de fato, a meu ver, quem interfere mais no Executivo é o Legislativo. 50 bilhões de reais em emendas não é pouca coisa. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, esse tipo de governo. Então, o que a gente vive hoje é um semipresidencialismo, né, que era tanto que o Michel Temer queria, que o presidente não pode implementar as políticas porque tem que, ao mesmo tempo, atender às reivindicações parlamentares, que nem sempre são as reivindicações que fazem que as pessoas esperam, tipo aumentar o número de deputados condenados de forma absoluta, tipo esse manejamento de emendas de modo absurdo que eles falam, tipo agora está na mão do presidente da Câmara, Hugo Mota, um projeto para que os deputados possam acumular salário de aposentadoria e da ativa, e por aí vai, né? Eu estava vendo hoje que em 6 anos os parlamentares, deputados e senadores tiveram 100 milhões de reembolso de médico, mesmo tendo planos de saúde de altíssima qualidade. Então é isso, eu acho que se o Congresso pede para o governo federal gastar menos, ele tem que olhar para a própria gastança que ele faz, que não é pequena. O Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então eu acho que todo mundo que fala em gastança devia começar dando exemplo em casa. Eles não falam tanto isso em casa, tem que fazer igual em casa, que não pode gastar mais do que arrecada. Então, eles começam também olhando para dentro da casa deles, porque eu acho que está faltando um pouco de autocrítica, talvez de modo geral, mas no Congresso eu acho que é um pouco mais intenso essa questão, viu, Felipe?